Boa noite. Eu sou aluno do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e este vídeo abordará as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, a parte histórica, a função social e os eixos articuladores do currículo. Este é um documento que traz em si o chão da escola e traça estratégias que visam nortear o trabalho do professor e garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública. Ao longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, constata-se a emergência de políticas para a educação de jovens e adultos, focadas e restritas, sobretudo, aos processos de alfabetização, de modo que é muito recente a conquista, o reconhecimento e a definição desta modalidade como política pública de acesso e continuidade à escolarização básica. Durante quase 4 séculos, observa-se o domínio da cultura branca, cristã, masculina e alfabetizada sobre a cultura dos índios, negros, mulheres e analfabetos. Historicamente, constata-se o desenrolar de uma educação seletiva, discriminatória e excludente. Esta realidade pode ser comprovada pelos dados do Censo Nacional de 1890, que verificou a existência de 85,21% de iletrados na população total brasileira. No final do século XIX e início do século XX, num contexto de emergente desenvolvimento urbano industrial e sob forte influência da cultura europeia, foram aprovados projetos de leis que enfatizavam a obrigatoriedade da educação de adultos. Buscava-se aumentar o contingente eleitoral, sobretudo no primeiro período republicano, para, por efeito, atender aos interesses das elites. A escolarização passou a se tornar critério de ascensão social, referenciada pela Lei Saraiva de 1882, incorporada depois à Constituição Federal de 1891, que impediu o voto ao analfabeto, alistando somente os eleitores e candidatos que soubessem ler e escrever. Em 1925, por meio da reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos, com o intuito de atender aos interesses da classe dominante, que por volta de 1930 iniciava o movimento contra o analfabetismo, mobilizado por organismos sociais e civis, cujo objetivo também era o de aumentar o contingente eleitoral. Pode ser observado na Lei nº 5.692, de 1971, havia um capítulo para o ensino supletivo e o Parecer 699, de 1972, do Conselho Nacional de Educação, que regulamentava os cursos supletivos seriados e os exames com certificação. A organização curricular e a matriz do ensino supletivo seguiam a proposta curricular do ensino regular, porém de forma compactada, não denotando qualquer especificidade à população jovem e adulta no processo de escolarização, este processo de ensino e aprendizagem. Podemos compreender que a educação de jovens e adultos, como modalidade educacional que atende a educando os trabalhadores, tem como finalidades e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de modo que os educandos aprimorem sua consciência crítica e adotem atitudes éticas e compromisso político para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual. O papel fundamental
da construção curricular para a formação dos educandos desta modalidade de ensino é fornecer subsídios para que se afirme como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos. Tendo em vista esta função, a educação deve voltar-se a uma formação na qual os educandos possam aprender permanentemente, refletir de modo crítico, agir com responsabilidade individual e coletiva, participar do trabalho da vida coletiva, comportar-se de forma solidária, acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais, enfrentar problemas novos, construindo soluções originais, com agilidade e rapidez, a partir do uso metodologicamente adequado de conhecimentos científicos, tecnológicos e socio-históricos adquiridos ao longo da sua trajetória de vida. As diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos passaram a valorizar ainda as especificidades de tempo e espaço para seus educandos, o tratamento presencial dos conteúdos curriculares, a importância em se distinguir as duas faixas etárias, quais são elas? Jovens e adultos, consignadas nesta modalidade de educação, e a formulação de projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos regulares e os de EJA. Neste sentido, pode-se concluir que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 37, prescreve que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. É característica dessa modalidade de ensino a diversidade do perfil dos educandos, com relação à idade, ao nível de escolarização em que se encontram, à situação socioeconômica e cultural, às ocupações e à motivação pela qual procuram a escola.